Aleluia, graça, graça, amém, Jesus. Nós vamos se pôr de pés. Nós vamos ler as escrituras, ela fica em São Mateus. São Mateus 11, São Mateus 1, São Mateus 2, verso 1. São Mateus, capítulo 2, o verso 1, né? Está escrito: e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Querido Deus, abençoe a sua palavra. Cada vida, cada coração, seja bem-vindo, Senhor, a ouvir esta verdade. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Podeis assentar, irmãos, por favor? Agora, na verdade eu quero falar, não sei se vou conseguir, o tempo é muito pouquinho, e eu sou assim meio lerdo para detonar, e então às vezes fica difícil. Mas eu estava pensando falar sobre a ordem progressiva das profecias de Deus, do Senhor Jesus Cristo, a respeito da vinda de Jesus, o seu nascimento, e a sua ida ao Egito, o seu retorno, sua vida progressiva em crescimento entre nós, sua morte, sepultamento, sua ressurreição e a sua subida assuntos aos céus e a sua volta pelo Espírito Santo que Ele tem nos dado, para assim edificar e formar-se uma noiva. Isto é verdade. Então, nós vamos ver se nós conseguimos sermos aptos para isto. Agora, uma coisa que eu gosto de olhar e ver o que sucede no mundo, na ordem, no cosmos do mundo, é essa agitação. Agitação que nós podemos ver como o povo sofre. Principalmente quando surgem um sobrenatural para se manifestar. Muito embora tudo está em torno do assim disse o Senhor. Porque desde os céus, da criação de todo o exército celestiais, e a criação aqui embaixo na terra, debaixo dos céus na terra. E tudo mais, desde a sua ordem progressiva, da sua vida, ou da vida de cada ser vivente, cada criatura, sempre tem sido agitado. Não é mesmo? Os céus, houve uma grande agitação. Houve lá aquele confronto, tudo em torno de quê?
tudo em torno do Criador. Não foi por nada, não. Não existia nada, era só Ele. E aí então Ele criou tudo nos céus. E lá no céu houve aquela agitação toda. E houve um confrontamento de Deus e os rebeldes. E houve aquela agitação e aquela precipitação, que Deus lançou todos por terra. Até hoje aquilo não parou. E nós podemos ver que hoje está dentro da própria criação, que Deus criou na terra. Depois de tudo criado nos céus, Deus criou agora na terra. E aí depois de criado na terra, a agitação continuou. Porque o agitador, o revolucionista, ele continua ainda. Deus não aniquilou ele. Então continua. E nós, como cristãos, pessoas cristãs, nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, diante de um quadro como este, ou um cenário assim, como nós já temos aprendido, nós já sabemos que qualquer agitação, ou qualquer revolta que há, ela não é de Deus, mas é por causa de Deus. Você entende? Por isso que todo verdadeiro cristão, ele não se agita. Ele não tem precisão disso. Ele é autossuficiente por uma capacidade que lhes foi dada, pelo seu próprio Criador, pelo qual vive e reina nele. Então tem aquele ditado, ou aquele provérbio, que diz assim: dê corda para a vaca e ela enforca por si mesma. É uma coisa verídica. Qualquer pessoa que mexe com animal sabe disso. Se ele laça uma vaca e a corda é grande, dê corda para ela, ela se enforca por si mesma. Se ele não tiver cuidado, ela morre enforcada. E Deus, Ele deixa as coisas, parece, acontecer, simplesmente para poder ver o resultado de tudo. É uma agitação que há. Então nós podemos ver, eu disse ali para o irmão Alcides, para ele preparar um pequeno quadrozinho ali para mim, e mostrar na televisão, exatamente uma coisa. Quando foi para Deus se manifestar e fazer-se carne no nosso meio, e naquela manifestação, ou seja, naquela ordem progressiva da vinda de nosso Senhor na terra, houve uma grande agitação na terra. Houve um censo, vamos chamar assim mesmo, licenciamento, para um alistamento. Que houve? Aquilo dali, na verdade, foi uma permissão de Deus, usando o líder daquele dia, que era César, para levantar aquele licenciamento e convocar todos, que fosse cada um para a sua terra natal, para se alistar lá. Mostra lá, irmão. Está lá, ó. E aí você vai ver que está ali aquela agitação toda. Nunca tinha visto isso na vida. Nunca. Uma convocação para todas as pessoas que estivessem naquele lugar, ou naquela região, ou em outro lugar, fora da sua terra natal, que eles tinham que regressar para a sua terra natal, para poder se alistar ali, aonde ele nasceu.
E aí nós podemos ver. Agora eu pergunto, por que isso daí? Por que houve isso daí? Foi por causa da manifestação do sobrenatural. Tudo em torno dele. O nascimento de Jesus. O Messias. Por quê? Ele tinha que retornar para a sua pátria, para a sua terra, aonde ele deveria nascer, que era Belém. E então, você vai ver que houve isso daí. Mas, depois de tudo, e José com Maria retornou para Belém, e lá nós vamos ver que o menino nasceu, Jesus. E quando chegou em Belém, ou em Jerusalém, você vai ver que aquela cidade de Jerusalém, com a chegada dos magos, vejam bem, aqueles magos, quando eles saíram do seu lugar, para chegar e ver aonde o menino havia nascido, aquilo fazia 2 anos que eles vinham lutando, e lutando, e lutando, e lutando, e lutando, para chegar no lugar. Quando eles chegaram, houve uma agitação muito grande em Jerusalém. Até ele chegar, estava tudo calmo. Parece que eles não estavam muito sabendo do Messias, que era chamado Rei de Israel. Mas quando os magos veio, chegou por uma revelação dada por Deus, e Deus permite determinada coisa acontecer só para um propósito. Pode ver que antes que eles entrassem na cidade, a estrela estava brilhando, que estava uma beleza. Mas quando ele chegou, a estrela parou de brilhar para eles. E eles ficaram assim, meio desorientados dentro de Jerusalém. Enfim, teve que chegar na casa de Herodes e perguntar: onde está aquele que é o nascido rei dos judeus? Herodes não sabia disto. Ele estava aquém. Mas quando aqueles magos chegou, tanto Herodes como a toda Jerusalém ficou perturbada com aquilo. E olha aquele alvoroço. E Herodes então foi ali e chamou aqueles magos secretamente, inquirindo a eles que quando eles achassem o menino, que passasse, viesse, avisasse eles que ele também queria ir lá adorá-lo. Veja como Satanás é sagacioso, irmão. Tem uma sagacidade fora do comum. Só Deus, Ele faz tudo. Quando os magos achou o menino lá na sua casa, ele estava com 2 anos de idade. E aí então que os magos veio, adorou, colocou os presentes no pés do menino, o incenso, a mirra, o ouro, e chegou na hora de voltar, eles foram. Deus avisou os magos por divina revelação que não voltasse pelo mesmo caminho e não avisasse Herodes. Aleluia! Olha como Deus importa. Deus importa por o que é seu. Ele se preocupa. Quando você se preocupa com Deus, Deus se preocupa com você. Eu gosto disto. Eu tenho uma preocupação com as coisas de Deus. Não minha preocupação, é a preocupação de Deus na minha vida. Eu tenho consciência do que estou falando, porque sei muito bem
a experiência que eu tenho obtido direto com Deus, uma experiência direto com o trono celestial, e desde então a minha vida nunca mais foi a mesma. Tudo tem mudado. Então eu não posso ficar descansado quanto a essas coisas. A quem? Alheio. Não tem jeito. E eu fico preocupado. Mas você vai ver que eles dibraram Herodes e foram embora. Quando Herodes viu que ele foi dibrado por eles, enganado, Herodes levantou um tumulto e disse para matar os meninos de 2 anos abaixo, para pegar Jesus. Vê? Para destruir. Quando aqueles magos foram embora, Deus veio e apareceu para José e disse: José, pega a mãe do menino e o menino vai embora para o Egito. Fique lá, até que eu mande você voltar. Oh, como é bom ser guiado por Deus, ser dirigido por Deus, entregar os seus cuidados nas mãos dele. Ele sabe o que você precisa, ele sabe a sua necessidade, ele sabe o que você passa. Eu não sei, você não sabe, mas ele sabe. Não é mesmo? Que coisa boa é ter Deus para guiá-lo. Deixa Deus dirigir a sua vida. Deixa Ele te tomar pela mão e te conduzir. Deixa Ele te guiar. Não tente guiar-se a si mesmo, não. E eles foram. E eles foram quando José pegou Maria e Jesus foi para o Egito, e ele ficou lá, quietinho, não se preocupou, sob a ordem do Pai, sob a ordem de Deus. Senhor, eu devo fazer isso. Ele nem perguntou a Deus, ele esperou. Quando veio cá e terminou a vida de Herodes, Herodes morreu, Deus disse para José: volta, José, agora para Belém. Agora eu pergunto, por que isso? Por que Deus fez isso? Profecias que deveriam ser cumpridas. Ele tinha profetizado pelos seus profetas. Leia Oséias 11, verso 1, para você ver. O que fala a respeito de Jesus? Aquilo ali falando de Israel, mas é Jesus, tipificado Jesus. Nenhuma palavra de Deus cai por terra, mas Deus vela por ela para cumprir. Oxalá se nós tivéssemos essa prudência e essa sabedoria dada por Deus, para saber e conhecer que nós somos uma semente, palavra falada de Deus, e que cada semente, palavra falada de Deus, Deus cuida dela, Deus rega ela, Deus cumpre a sua palavra. Quando nós vimos Jesus retornando para Jerusalém, Belém, e aí você vai ver que Deus era com ele. Ele crescia fortemente na graça e no poder do Espírito. Você diz, mas era Jesus. E eu pergunto, e você? O que é que você é, meu irmão? O que é que você é? O que é que nós somos? Porque até onde eu saiba, irmãos,
Toda a família de Jesus no céu chama Senhorita Jesus Cristo. Toda a família dele na terra chama Senhorita Jesus Cristo. Tudo. Eu não posso ver diferente. A minha vida, ela está tão envolvida com Deus, o tanto estava Jesus. Nós devemos parar, refletir, descansar. E não ficar perambulando para lá e para cá, agitado, como uma garrafa arrolhada em cima de ondas revoltosas, com aquela incerteza de não saber o que era. Não. E quando Jesus veio crescendo, passando por lutas, passando por prova, passando por zombaria, passando por crítica, difamação, ridicularização, ele sempre permaneceu o mesmo. Nunca mudou. É uma coisa que eu gosto de olhar. Ele sempre manteve a sua conduta, o seu comportamento, a sua maneira. Você lê a mensagem de adoção, o irmão Branham fala sobre o filho estar juntinho do pai, o filho seguir as pegadas do pai, o filho não ter nenhum medo, nenhum espanto junto com o pai. O filho olha no pai e quer fazer exatamente como o pai faz. Até para falar, ele fala como o pai fala. Ele age, ele atua, ele se comporta de tal maneira que o irmão Branham diz assim, que o reitor dele diga para aquele pai: seu filho é a sua cara escarrada. Tal a cara do pai, tal a cara do filho. Do jeito que o pai faz, o filho quer fazer igualmente. Ó, ele é de confiança. Ela é de confiança. E nós vamos ver que Jesus, irmãos, ele cresceu assim, restrito, separado. Quando estava no meio daqueles fariseus ali, era para poder mostrar para eles a palavra. Ele não estava muito importando com a tradição deles. Ele estava importando com a palavra do Pai. E eles ficavam preocupados com ele. Esse menino nunca foi numa escola, nunca aprendeu letra, e uma sabedoria tremenda desta. Quem é ele? O outro dizia: é filho de Maria, é filho de José. Ele diz: vocês dizem esse provérbio, um profeta não tem honra em sua própria casa. O que ele estava dizendo? Eles não tinham visão espiritual para saber quem ele era, para saber de onde ele veio, quem era o seu pai. Se isso não é o que nós estamos hoje, numa situação assim, esse mundo todo nessa condição. Certo é que ele cresceu e ali então fazendo a obra do Pai, e ele chegou a um ponto que ele chegou para a sua igreja. Olha, quando ele chegou para a sua igreja, já no finalzinho ele olhou, tinha uma multidão que o seguia. Só ministro tinha 82. Ele disse: eu vou separar agora, vou causar agora uma separação desse povo agora, que é muito. Aí disse para eles: pense, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue
não tem vida em si mesmo. E ele teve, irmãos, aquela a forma tão explícita de falar, que ele diz assim, porque a minha carne é comida, e o meu sangue é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, ele disse, nunca morrerá. Ele viverá eternamente, porque a minha carne é comida e o meu sangue é bebido. Ele disse, o que seria quando vocês veem o filho voltar para o lugar de onde ele veio? Lá para os céus. Aquilo foi demais para eles. Eles disseram, esse homem, ele nasceu de Maria, a sua mãe se ajuntou com José para poder não morrer. Ele veio por um ato ilegítimo, agora dizendo que veio do céu. Escandalizaram tudo nele. Já era um perigo comer carne. Os judeus já têm uma segregação neles, que há determinado tipo de carne para comer, não é mesmo? E sangue, beber sangue, muito pior. Vampiro, canibal. E agora diz que ele ia voltar para o céu de onde ele veio, a presença do Pai. Ele se faz Deus. Ali rachou a igreja no meio. Só ministro deixou ele. 70 ministros. Ficou 12. Ele virou para os 12 e diz assim, aqui eles foram embora, e vós não querem retirar também, não? Ficou 12. E um é o diabo. Pedro, com aquela convicção tão grande que ele tinha, as precipitações que Pedro tinha, mas ele tinha umas precipitações, mas ele também tinha umas convicções. Ele tinha certeza. As precipitações de Pedro foi muita coisa que ele fez, mas ele tinha também uma certeza tremenda. Ele sempre se colocava, ele puxava o gatilho logo. Senhor, para que iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Se nós nunca vimos um cego enxergar com a nossa religião de faraisaica, nós nunca vimos, Senhor, um aleijado andar com a nossa religião de saduceu. Nunca vimos um milagre sendo feito, e desde que nós andamos contigo, o cego enxerga, o mudo fala, o surdo ouve, o aleijado deixa a muleta, o morto é ressuscitado. Para que iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Bem, irmãos, aí ele disse para aquela igrejinha que ficou, ele disse para ela, olha, não se turbe os vossos corações, não fica perturbado não, não fica agitado não, credes em Deus, credes também em mim. Não fica como esses fariseus, esses saduceus, esses incrédulos, só olhando para a carne, só olhando para o físico. Não, credes em Deus, credes também em mim. Os discípulos olhavam, você pode ver que ele disse, vós me conheceis e sabeis bem de onde eu vim. Vê? E ali então, quando ele disse aquelas palavras, ele continuou dizendo, disse, olha, eu não vos deixarei órfão. Eu não vos deixarei abandonado. Eu não vos deixarei sozinho. Vocês que vêm vindo comigo em batalhas, em lutas, em sofrimento, e vêm com aflição, e vêm lutando e batalhando, e não tem me abandonado, fique sabendo, eu não vos deixarei órfão. Não! Eu voltarei para vós, para estar convosco em vós mesmo. Ainda um pouco o mundo não me verá mais. Quem? O incrédulo. Mas vós me vereis. Quem? Os crentes. E Jesus não tem medo nem isso, nem um pouquinho. Vocês sabem por quê, irmãos?
Porque na verdade para o incrédulo, para o manufaturado, não faz nenhuma diferença. Nenhuma. Eles não creem na Bíblia, eles não creem na palavra. Não faz. Então ele disse para eles: é um pouco de tempo, o mundo não me verá mais, os incrédulos, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco e em vós. Mantenha-se firme. E ele está aprontando e preparando a sua igreja exatamente para o acontecimento. Quando aqueles discípulos viram aquela situação tão difícil de Deus, o próprio Deus naquela situação ali, como foi difícil. Você já imaginou uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, quando ele depara em determinados quadros difíceis da vida, se o Espírito Santo não agir através dele, ele faz coisas que não deve fazer. E agora imagina um seguidor de Jesus, que simplesmente tinha sido justificado por ele, santificado por ele, e ainda estava com ele e não tinha ainda ele na vida deles. Viam o que viram, agora vendo ele sendo judiado, maltratado, eles fizeram com ele o que quiseram. Por último, colocaram na sepultura. Mataram, sepultaram. Eu pergunto, o Mombrando diz assim, aquela igreja ela ficou nocauteada. Aqueles discípulos, ele diz assim, Pedro disse, sabe de uma coisa? Eu vou voltar para a minha pescaria, vou pegar minhas redes velhas. Os outros foram para um lado, outro foi para o outro. Era só Deus para fazer você a lembrar das promessas. Se ele não fazer, você não a lembra. Porque ele disse para eles que o Filho do Homem seria entregue nas mãos de homens mau e cruel e morto, mas que ressuscitaria naquela manhã de ressurreição, e que ele voltaria para eles, não deixava eles órfãos. E eles não lembravam dessas coisas. Ele disse que o pastor das ovelhas ia ser morto, e o rebanho, as ovelhas, ia ser dispersa. E Pedro usou aquela severa declaração: não, Senhor, eu morrerei contigo. Eles não lembravam disso. Jesus foi judiado, foi chicoteado, pintaram, cuspiram, arrancaram as barbas da sua cara aos montões, vendaram os seus olhos com um velho trapo sujo. Até o final. Mataram, correram com seu corpo para o sepulcro de José de Arimateia, sepultaram ele ali, e eles ficaram completamente desnorteados, e não sabia. Lá de repente você vai ver aqueles dois discípulos, um falando com o outro, assim meio descorajado. Puxa la vida, hein? Que nós pensava seria o rei de Israel, tirar nós desse sofrimento todo. Olha o que aconteceu. Veja. Rapidamente, sem nada, se ele aparece. Depois de sua morte, sepultamento e ressurreição, aparece para os dois. Coloca do lado deles. E eles conversando entre eles dois, ele fala: de que vocês estão falando? É só você, peregrino estrangeiro aqui, e não sabe o que aconteceu? O quê? Aquele Jesus, o Nazareno, a quem nós confiávamos e punhava toda a nossa confiança, e pensava que ele seria o rei de Israel, ia mudar tudo. E Jesus continuou fazendo de conta que não sabia de nada.
Até que chegou na frente e disse: ah, nécios de coração, até quando? Até quando? Irmãos, e um pouquinho só que Jesus ficou com eles, dentro daquela casa deles, naquela cabana, ou naquela tenda, eu não sei. Só um pouquinho, na hora do partir do pão, eles olham, ah, é ele. Sumiu tudo. Sumiu. Rapidinho. Porque Jesus estava em um corpo, como a irmã cantou, nós teremos um corpo semelhante ao seu corpo. Você entende? Um corpo semelhante ao seu corpo. É um corpo que não tem barreira. É um corpo que não existe nada. Você pode estar no lugar mais secreto, no lugar mais guardado, ele aparece ali dentro com você. Você vê? E eles voltaram, ó. Nós vimos o Senhor, nós vimos o Senhor, nós vimos o Senhor. Ele apareceu para nós. As mulheres foram lá, quando chegou lá, encontrou o sepulcro vazio, não tinha ninguém. O anjo disse: é quem vós buscais? Ele não jazem aí, ele já ressuscitou. Elas saíram assim, e ela escutou uma voz: Rabi, mestre. Quando elas ouviram que viraram, era ele, era Jesus falando com elas. Vai lá adiante, diga aos vossos irmãos e aos meus irmãos que eu vou ao vosso pai e ao meu pai e encontrarei com eles lá. Vai lá. Por isso que eu digo, não me importa a situação, quão difícil seja. Se aqueles discípulos, Jesus não abandonou eles, vai abandonar hoje o seu discípulo? Nunca ele abandona um discípulo dele. E quando ele apareceu para eles, irmão, as últimas coisas que ele falou para eles foi estas. Foi São Mateus, foi São Marcos 16, verso 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Esses sinais seguirão os crentes. Outra vez ele disse: esses sinais seguirão os crentes. Ele não se preocupou com o manufaturado, com o incrédulo. Ele disse: esses sinais seguirão os crentes. Só os crentes. Por quê? Porque aquele que é incrédulo, manufaturado, não está nem preocupado com isso. Não está não. E isso aconteceu foi o quê? Após a Páscoa, a sua ressurreição. Ele ressuscitou. Ele disse, vejam. Agora ouça o que disse o profeta aqui, irmãos. Ele disse: eu gosto disto. Eu gosto disto. Esses sinais seguirão aqueles que são crentes. Que são crentes. Ele não se preocupou com o manufaturado, com o incrédulo. Não, ele disse: esses sinais seguirão os que são crentes. Quem são os crentes? São aqueles que vêm direto dele. Como Jesus vem de Deus, um filho vem de Deus também. O verdadeiro crente é aquele que é nascido de novo e cheio do Espírito Santo. O próprio Pai habita nele, como habitava em Jesus. Não é mesmo? Vejam bem, não manufaturado, mas crentes, vê. Essas coisas que faço, vós a fareis, e isso vindicará que tu és um crente, exatamente como as obras que tenho feito, porque o Pai vivo que mora em mim, e não sou eu que faço as obras, é o Pai, e não será você, vejam, fazendo as obras,
mas serei eu em vós, fazendo as obras. Você sabe que nós não temos necessidade, não precisamos de manufaturar nenhuma vida. Não temos necessidade para isso. Nós temos o suficiente. Nós temos a capacidade que vem do alto. Nós temos procedência. Nós temos a linhagem. Nós sabemos qual é a nossa origem. O verdadeiro cristão sabe de onde ele saiu, de onde ele veio. Ele não está com uma vida de crente incerto, não. Ele é consciente. Esse crente que fica meio lá e meio cá, uma hora ele é uma coisa, outra hora ele é outro. Não é bem assim. Então ele diz, não será você fazendo as obras, mas serei eu em vós, fazendo as obras, vê? E agora você vai a todo mundo. De outra forma, você formará o que é conhecido para mim como uma noiva. Ali é o Espírito Santo falando. Esse material do noivo ou do esposo é o mesmo material da noiva ou da esposa. É o mesmo, por isso que cada membro do corpo da noiva tem a mesma coisa, o mesmo sentimento, a mesma fé, aquele mesmo amor. Isto é a verdade. O mesmo material que estava em Jesus é o mesmo que está na noiva. Ou você acha que o corpo da noiva é diferente o material do corpo de Jesus? Eu não estou falando de carne e sangue, eu estou falando do corpo dele. É a vida espiritual, é o homem de dentro. Do jeitinho que Jesus foi formado no ventre da virgem, também o eleito é formado no ventre da palavra. O mesmo Espírito Santo que falou a palavra para Maria, é o mesmo Espírito Santo através do profeta que trouxe a mensagem para a noiva. Esse material que nós temos aí, irmãos, isso não é petróleo, cálcio, enxofre, potássio, não. O material que é feito o corpo da noiva não é isso aí, não. O material que é feito o corpo da noiva é fé, é virtude, é conhecimento, é temperança, é paciência, é piedade, é amor fraternal, é caridade, é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é mansidão, é bondade, é temperança, é fé. Esse é o material que formou Jesus. Por isso que o irmão Brandon disse assim, que esse crente ele tem uma fundação tremenda. Ele nunca muda. É o mesmo material. Ele disse, eu irei convosco. E eu é pronome pessoal. Eu, sempre é o Pai falando. É o Espírito Santo falando. Vós sereis parte de mim, e vós sereis minha noiva. Minha vida estará em seu corpo, exatamente como o esposo e a esposa são uma pessoa. Você e eu seremos um. Aleluia. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e o Pai em mim, e eu em vós, e vós em mim. Ele dizendo de novo, eu simplesmente gosto disto. Aleluia. Você gosta?
Satanás fica com raiva. Ele não gosta disso. Satanás não. Satanás simplesmente fica com raiva disto. Vê a unicidade de Deus. Tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo. Tudo que Cristo era, Ele derramou na igreja. Aí está você. Isso faz dele um. Dele um. A vontade minha, a vontade sua, é a vontade dele. Qual é a vontade dele? É os seus pensamentos expressados em palavra. Vontade de Deus, vontade do Pai, é a palavra expressada. Correto? Essa noiva não é carne nem sangue, essa noiva é a palavra, a semente falada de Deus. Você entende? Eu não estou dizendo que amanhã ou depois Deus não vai aperfeiçoar a sua carne, o seu sangue, mas Ele já tem aperfeiçoado você, o homem de dentro. Ele nasceu de novo, é uma nova criatura, é uma filha, é um filho. Não me importa quantas falhas você tem cometido nesse homem de fora, quantas fraquezas, quantos enganos, isso não faz nada diante de Deus. Não é o que eu fiz, não é o que você fez, não é o que você trouxe, não é as boas coisas, não é as suas obras, não é os seus méritos, é o de Deus. Ele coloca essa palavra dentro de você, essa vontade de ser um herói, essa vontade de ser uma heroína, essa vontade de ser um verdadeiro soldado da cruz, essa vontade de ser um verdadeiro guerreiro. Você tira todos os desejos daqui de baixo, não é mesmo? Tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo, e tudo que Cristo era, Ele derramou na sua igreja. Aí está você. Isso faz dele um. Dele um. E agora vejam, agora a noiva é uma. A noiva é uma. A árvore da vida. Ó, a noiva é uma. Vírgula. A árvore da vida. Quem é a árvore da vida? É Jesus. Ele é a árvore da vida, e ele nela e ela nele, faz dela a árvore da vida. A árvore da vida. Em outras palavras, como o marido e a esposa são um, Cristo e sua noiva são um. A mesma coisa, o mesmo Espírito, as mesmas obras, os mesmos sinais, tudo mais. Pois as obras que faço também as fará. Por onde? A todo mundo. Em quantos? A cada criatura. Está isso certo? Ouça eternamente agora. Vejo, digo, atentamente agora. Eu vou detonar o magno, diz o profeta. Tudo que ele era, você é. Por isso que um eleito, irmãos, um filho de Deus, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, com o sangue de Cristo correndo nas suas veias, ele não fica namoriscando com o mundo. Ele não fica. Ele não tem nenhum desejo das coisas do mundo. Não há lugar ali para vaidade, para imundícia, para depravação, para orgulho, para jactância, para inveja, para porfia. Não há. Ali não. Ali quem manda é o esposo. Quem manda é o noivo. O caráter da noiva tem tornado-se o caráter do noivo. Não o caráter do noivo tornou da noiva. É o da noiva que tornou-se do noivo. O caráter da esposa tornou-se do esposo.
Então aquela vida linda e bonita, bela, nobre, aquela beleza que vem lá de cima, do lírio dos vales, da rosa de Sharon, está na noiva, está nesse filho, com todos os poderes do céu e todos os poderes da terra. Ela tem a mente dele. Por isso ela sabe exatamente executar a sua palavra. É verdade? O pulgão romano começou a comer aquela árvore noiva, até que foi até a raiz, e as mesmas árvores romanas que espécie de árvore que cortou Cristo? Que espécie de árvore cortou Cristo? Quem sabe? A espécie de árvore cortou Cristo. Fala bem alto para mim. Roma. Todos. Foi Roma. Fale para mim. Roma. Fale. Roma. Tem medo? Foi Roma. Como? Substituindo algo além da palavra. E então, veja você, a igreja protestante que não toma a palavra de Deus, é filha da igreja romana. Deus nunca e nenhuma vez organizou uma igreja. A igreja católica romana foi a primeira organização. E cada uma delas é filha daquela que se organizou. Elas morreram com ela. É por isso que você vê sobre as duas, essas Vicnésias e a Prudente está todo o tempo na mensagem. Não é mesmo? O grito, o alarido, a mensagem do profeta, a palavra profética, que é um material que veio para preparar a sua esposa, a noiva, com o mesmo material que fez o noivo. Se o espírito do noivo está na noiva, porque é o único que tem condição. Você sabe que a mulher e o marido, eles são em uma unidade composta. Uma unidade composta. Você não olha e vê o seu marido, está vendo a sua mulher, não. Você não olha e vê a mulher e está vendo o seu marido, não. Não tem jeito. Agora, isso aqui é uma responsabilidade tremenda. Quando se trata a respeito de nós ser a noiva de Jesus Cristo, ou a esposa do Cordeiro, as obras dele têm que ser vistas em nós. Os nossos atos têm que ser o dele, porque na verdade, olhando para você, eu estou vendo Jesus. Espiritualmente. Estou vendo Deus, o Pai. Que pessoas devemos ser, né? Em santo trato e piedade. Se o justo apenas se salva, onde parar o ímpio e o pecador? A Bíblia diz que ele queimaria seus filhos com fogo. Os filhos da prostituta. Com fogo. Vou parar aqui. Deus nos abençoe, Deus nos ajude, Deus nos guarda. Amém? Qualquer hora dessa acontecerá. Ele virá e levará essa noiva amada que tem a sua vida nela. O selo de Deus. O selo de Deus. O selo de Deus é o Espírito Santo. Ele levará ela e deixará esse velho mundo de trevas, de pecado, de todo tipo de coisas ruins acontecendo aqui. A noiva estará fora disto. Amém? Vamos cantar um hino e nós encerraremos. É o hino 226, Campainhas de Ouro.
terra além do rio que chamamos doce eterna, e somente alcançaremos pela fé aonde entrar havemos nesse lar de bem supremo, quando o Salvador chama a mim e a ti. Campainhas estão a tocar, santos anjos a cantar, é a glória, aleluia, em esplendor nessa terra além do rio que chamamos doce eterna, quando o Salvador chama a mim e a ti. Nunca mais pecados, mágoas nessa terra do futuro, quando a barca linda praias alcançar, só teremos alegria e ouviremos harmonia, quando o Salvador chama a mim e a ti. Campainhas estão a tocar, santos anjos a cantar, é a glória, quando os dias se findarem e da morte a dor vencermos, quando Cristo ao seu reino nos chamar, nunca mais angustiados, para sempre consolados, quando o Salvador
chama a mim e a ti. Campainha estão a tocar, santos anjos a cantar. É a glória, aleluia, e esse esplendor nessa terra além do rio que chamamos doce eterna. Quando o Salvador chama a mim e a ti. Aleluia, graças a Deus. Pai Celestial, sela isso na vida, no coração, na alma, no espírito de cada pequenino seu, cada filho. No teu nome nós entregamos tudo. Esse nome, Pai, o seu nome, Pai, Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém, Senhor, amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados, amém. Jesus se apresentou, estando os discípulos à mesa, depois de os ter exortado por sua grande dureza, por eles não terem crido no que lhes fora pregado. Quando as mulheres disseram: Jesus é ressuscitado, hão de seguir, hão de seguir, estes sinais hão de seguir. Foi Jesus quem falou e ninguém poderá impedir. Disse Jesus para eles: ide-vos por todo